apodrecem, né, voltam para o meio ambiente. Opa. Alguém começou a gravar, né? E eu tinha esquecido. Bom, e quando as árvores elas morrem, o que acontece? Esse carbono todo que foi captado ao longo da vida da árvore, ele volta para o meio ambiente, ou seja, né? A gente não tem esse ganho ambiental que a gente tem quando a gente consegue utilizar a madeira numa obra de arquitetura ou na construção de móveis, né? Então, todo o ganho ambiental que a gente teria é perdido, retorna para o meio ambiente, uma vez que a árvore apodrece. Isso imaginar uma floresta estacionária, uma floresta intocada, né? Alguns militantes, né, pela preservação do meio ambiente militam que as florestas têm que ficar intocadas. Eu acredito que sim também, alguns trechos de florestas não podem ser tocados, né? Tem que ficar muito protegidos. Mas algumas áreas grandes de floresta a gente pode ter o chamado manejo sustentável, que é o uso racional desse recurso, né, para a construção, até porque a gente tem um ganho imenso ambiental quando essa madeira é transformada em construções e em imóveis. A gente retoma isso aqui, tá? Não sei se está ficando claro isso para vocês. Então, uma vez utilizadas, essas árvores elas se transformam em reservatório de carbono por um tempo superior ao tempo de vida que elas teriam como árvore, né? Isso está ficando claro, pessoal? Estão me escutando? Sim. Sim. Tá, joia. Outra vantagem comparativa, né, comparando a madeira com outros materiais de construção, é que a madeira ela se adapta bem a processos de pré-fabricação, né? Por quê? Porque a madeira ela tem uma qualidade que se chama resiliência, entre várias outras que a gente vai ver. Então, aqui a gente está vendo peças da ITA, inclusive, né, a perfis de vigas e pilares da ITA Construtora, que estão empilhados, que são levados em caminhões até o lugar da obra, né, já estão preparados e são montados no lugar da obra. Tá? Então, peças do mesmo tamanho, né, para vencer os mesmos vãos, suportar as mesmas cargas de outros materiais, costumam ser mais pesados, né, se são de concreto, não tem tanta resiliência, né, é um material que sofre alguns danos que a madeira ela volta ao seu estado normal, né, quando ela sofre algum tipo de impacto, o que muitas vezes não acontece com o concreto. Então a gente está comparando com outros materiais. E os mesmos perfis de aço seriam mais pesados, né? A madeira, então, possibilita obras secas e de montagem rápida. O que são obras secas? Alguém sabe o que são obras secas? Quando você não tem que ficar gerando uns 45%, 50% de lixo da obra, igual acontece com a alvenaria, porque você tem que ficar utilizando água e fazer tudo em loco, né? Isso também. Você falou de duas coisas aí, Victor. Você falou as alvenarias, elas geram muito resíduo, né? E um resíduo, assim, que ele não se decompõe rápido. Ele vai demorar muito tempo para voltar a ser terra um dia, né? E você falou também disso, não usa tanta água. A obra seca, ela, na verdade, ela não usaria praticamente nada de água, né? Se a gente for ver essas paredes sendo montadas aí nesse slide, a gente vê que não tem argamassa. Uma peça é conectada na outra através de pinos, né? Outro tipo de coisa, parafusos, pregos, gangnails, a gente vai ver, tem tipos de encaixes e conexões
mas não usa as argamassas, não usa água no processo, né? Então, se são obras secas, elas são também muito mais rápidas, né? Porque não tem o tempo de cura também, não tem o tempo de secagem. A madeira, ela apresenta também uma boa relação entre peso e resistência mecânica. Então, a gente está vendo aí, primeiro ali, um ensaio de compressão axial do lado esquerdo, que foi feito na UFPR, e do lado direito a gente vê um pilar da casa do Hélio Olga, né, esse engenheiro que vai conversar com a gente, apoiado nesse pino de concreto, que é o que descarrega as cargas no solo, né, a única parte mineral da casa dele é essa, e essas peças são leves, se a gente for ver o vão que elas conseguem vencer e as cargas que elas conseguem suportar, né? Então, essa que é uma boa relação entre o peso das peças e a resistência que elas têm, a resistência mecânica que elas têm, né? Outra vantagem é isso aqui, ó, a madeira ela é posta em carga imediatamente nas estruturas. O que significa isso? Que não tem o tempo de cura, né? Se a gente for concretar um pilar, se a gente fizesse essa estrutura aqui da casa do Hélio Olga, toda ela de concreto, né, pórticos, pilares e vigas de concreto, a gente ia fazer a forma, daí a gente ia concretar isso, e a maioria de vocês, né, já teve algumas aulas e aprenderam com Adão, com a Maria Regina, e já aprenderam que tem o tempo de cura do concreto, né? Qual que é o tempo de cura para o concreto chegar na rigidez dele total? Alguém lembra? 27 dias. Uhum. Isso aí, né? Então, de 21 para mais, né, é que o concreto ele vai estar no seu desempenho correto. Então, assim, enquanto ele está curando, né, enquanto ele está secando e se transformando, tem um tempo todo ali que você não vai poder tirar as escoras, não vai poder concretar a parte de cima disso. Então, por isso que as obras com madeira elas são mais rápidas, porque não tem o tempo de cura para poder para a gente poder concretar um próximo pavimento, por exemplo. Então, uma pessoa que eu vou chamar também para conversar com a gente é o Alan Dias, não falei com ele ainda, mas ele topa. Eles estão trabalhando com prédios em altura. Ele que tem aquela empresa Carpinteria, não sei se já ouviram falar. E uma das vantagens, né, que ele sempre fala é isso, a rapidez, porque não tem esse tempo todo da cura. Então, com relação à estrutura, a gente pode até afirmar isso aí, que as árvores, elas são pilares naturais, elas estão prontas, né, para suportar as cargas. Tem essa imagem dessa casa na árvore que eu acho muito bonita, assim, no meio de uma floresta, né. Bom, e a madeira, ela é muito mais leve se comparada a outros materiais, né? Então, uma cena que era muito recorrente era esse tipo de cena que a gente está vendo aqui, de uma pessoa precisar mudar o lugar da casa e fazer um mutirão com vizinhos, amigos e mudar a casa, né? Escorar toda ela na parte de baixo e mudar. Imagina, gente, fazer isso com qualquer outro material, né? Esse mesmo tamanho de casa com qualquer outro material, não seria possível fazer isso. Nem isso, né? Então, a madeira, ela é bem mais leve se a gente comparar a ideia. Tem tabelas que mostram isso, né? Mas a gente está demonstrando primeiro de um modo empírico, assim. E aí entra naquilo que o Victor falou agora há pouco, né? Que a madeira gera menos impacto ambiental se comparada a outros materiais de construção, por várias razões. Uma delas é que utiliza menos energia no processo de fabricação. E
os resíduos podem retornar para o meio ambiente sem grandes danos. Então, assim, se a gente colocar um pilar de madeira ou uma viga no solo, vai demorar alguns anos, eles vão se decompor completamente, ainda mais em contato com as bactérias do solo, né? Completamente essa decomposição. Então, é um material que ele retorna para a natureza sem deixar resíduos, né? E, em alguns casos, se essa madeira é triturada, então, ela vira terra em poucos meses. Essa é uma vantagem também, né? Além disso, o Brasil, né, possui, eu coloquei em vermelho aí, porque antigamente eu falava disso e estava lá escrito possui, né, e agora eu coloquei uma interrogação, porque essa interrogação é uma questão para todos nós, né, possui ou possuía, né, extensas áreas de florestas. Ou seja, é um país que tem capacidade florestal, tem capacidade de produzir muita madeira, né? Então, o problema que se coloca para a gente é, apesar de todas essas vantagens comparativas, tudo isso que a gente já viu até agora, a madeira ainda é pouco utilizada no Brasil, muito pouco utilizada, né? Nem 10% das obras são de madeira, muito menos. Acho que se a gente for ver, a gente vai descobrir que 1% das coisas, casas, nossa, acho que nem isso. As pessoas não enxergam muito a possibilidade de construir casas de madeira, né? Uma coisa que o Hélio Olga sempre falou, o Marcos, a Caiaba também, é que as pessoas, quando chamavam um dos dois para fazer a casa, nunca era para fazer a casa que elas iam morar, era sempre a casa da chácara, a casa da praia, nunca era a casa que as pessoas vão morar, né? Então, por que isso acontece, né? Se a gente se tem todas essas vantagens, e se o Brasil possuía, né, ou possui uma capacidade, o Brasil ainda tem, né? Eu sou uma pessoa esperançosa, assim, eu acho que as coisas podem mudar, a gente pode ter consciência e mudar esse cenário mesmo. Então, por quê? Por que a madeira é tão pouco utilizada no Brasil? Estão vendo essa cena? Alguém não se lembra dessa história, gente? Falem comigo. Que história é essa? A dos 3 porquinhos, que vai lá, só para casa dele. Isso mesmo. O que acontece na história dos 3 porquinhos? Vocês lembram? Calma aí que meu cachorro tá latindo. Desculpa, gente. Imagina, não tem problema. É... Ele tá latindo pro... Eu vou abrir espaço para outra pessoa responder, porque o meu cachorro tá meio nervoso aqui. Ele quer participar da aula. Ele quer falar. Eu tô respondendo, na verdade. Eu lembro que o lobo sopra a casa de madeira, ela cai. Acho que tinha uma casa de palha também, ela cai. Sim, primeiro era uma de palha, né? Depois era de madeira. E Eu não depois o lembro que acontece? Todas caem, essas primeiras, né? Uhum. Tem o porquinho, tem a casa de alvenaria, não lembro se era de tijolo, não lembro como é que era. Mas tem algumas versões da história que é uma casa de tijolo e outras versões que é uma casa de pedra, né? Eu já vi casa de pedra também. E aí eles ainda associam a pessoa que escolheu fazer de madeira pelo pouco tempo que ela queria, como se ela quisesse terminar rápido e fosse uma consequência de que não ia ter a durabilidade necessária, né? Resistência. É bem isso. Uma ideia de que era alguém meio desleixado, né? Alguém que queria fazer uma coisa rápida, mal feita, e que não ia aguentar o sopro do lobo, que a gente pode fazer uma analogia com as intempéries, né? E tudo mais. E aí, gente, essa historinha, vejam, olha só, não sei se vocês já tinham se dado conta
dessa história e o quanto ela fica no nosso imaginário, né? Então, lá atrás, assim, quando eu estava fazendo o mestrado, depois no doutorado também, eu sempre pensei nessa história como talvez uma das grandes questões que geram esse preconceito, né? E aí a gente tem essa frase aqui, ó. Eu não quero uma casa de madeira, eu quero uma casa de material. Gente, essa frase eu escuto e dói em mim, essa frase me dói. Sabe aquela frase que dói na gente? Ela dói, porque. E eu escuto muitos, inclusive arquitetos formados e às vezes estudantes de arquitetura, estudantes, né? Beleza, acho que a gente tá aí. Mas muitos profissionais falando também essa frase. Ou seja, a madeira para alguns nem é considerada um material. Olha só. Por que vocês acham também que a madeira ela está associada a essa ideia de pobreza? Porque tem, né? Ela tá associada a uma ideia de pobreza, de fragilidade, técnicas construtivas inadequadas. Não tem isso, assim? A gente vê muito, né? Às vezes em habitações precárias, uma colagem feita de madeira, assim, de uma maneira, às vezes, que não funciona direito, mas foi o que deu para fazer, né? E acaba que que gera, né, e perpetua essa ideia de que a madeira ela não é boa para construção. Além disso, no Brasil, a gente teve muito claramente isso, tem a Silvia Fischer, que escreveu um livro chamado Edifícios Altos no Brasil, publicado em 1981, e ela fala do monopólio do cimento Portland. Interesse que o Brasil construísse com madeira, porque tinha muita gente ganhando dinheiro com a extração e a venda do cimento. Dessa marca, né, da Portland. Isso gera né, um terceiro ponto que a gente tem aqui são projetos e obras de baixa qualidade tecnológica e construtiva. E aí entra a nossa tarefa, né, a tarefa da arquiteta, do arquiteto, que é entender como é que a madeira funciona, entender como é que a gente projeta com madeira para desfazer essa má fama que a madeira tem, né? Porque realmente, assim, eu circulei muito durante anos, né? Eu fiz o mestrado e o doutorado pesquisando nessa área, e era muito raro ver um projeto bem feito com madeira, tá? Principalmente no Brasil, né? Sobre características tecnológicas da madeira, mas muito pouco sobre como é que a gente projeta com madeira, né? Então, essa é a nossa tarefa. Para que a gente consiga mudar esse panorama, né? Então, assim, através de um correto posicionamento frente ao projeto de arquitetura que utiliza madeira, né? Então, assim, como é que a gente faz isso? A gente precisa conhecer o material, as características, as limitações, porque tem qualidades, né? Naquela abertura ali, vocês viram que eu falei um monte de qualidades da madeira, mas ela tem limitações também, a gente vai ver aqui, tá? E também através da proposição, desenvolvimento e aprimoramento de sistemas e produtos que utilizem tanto a madeira sólida quanto a madeira engenheirada, que passa por alguns processos que modificam as características tecnológicas da madeira, que a gente vai ver logo, tá? Tanto de florestas plantadas, quanto de florestas nativas através de manejos sustentáveis, que são coisas diferentes, né? As florestas plantadas, a gente vê, normalmente são monoculturas, a gente vê pinos, eucalipto, né?
A gente já vai falar um pouquinho disso aqui. E falar sobre o papel estratégico da madeira no século XXI, né? O estratégico estava fraquinho lá no começo, mas eu gostaria muito que ele crescesse, que ele ganhasse corpo dentro das nossas mentes, assim, que a gente conseguisse enxergar o quanto é estratégico valorizar a floresta em pé, tá? Que talvez essa seja a única maneira, já que a gente vive num mundo capitalista e a gente não tem como fazer coisas que não tenham relação com esse mundo que a gente vive, pelo menos não agora. Eu também sou do tipo sonhadora, eu imagino que uma hora vai mudar também isso, mas no mundo capitalista que a gente vive, né? Essa ideia do pessoal que acha que a floresta teria que ser preservada sem ser utilizada, isso é viável? Vocês acham que isso é viável, gente? Pelo que a gente está vendo aí, o que está acontecendo com a floresta amazônica? Alguém fala comigo aqui, só... A gente chegou num dado que me deprimiu muito, que eu vi uns meses atrás. No ano passado, 99% da floresta, de todas as florestas derrubadas no Brasil foram ilegais. Aham. Sim, né? E muitas florestas queimadas. É o Victor que está falando, né? É você? Sim. Tá. E para quê, né? Para que elas foram derrubadas ou queimadas, Victor? Essa daí eu posso responder, porque lá no Mato Grosso é comum. Eles foram derrubados para abrir pasto ou plantação de alguma cultura. Exatamente. Então, assim, e por que abrir pasto e alguma plantação de alguma cultura que tenham um valor econômico, né? Assim, né? para ter um Até ganho. sobre isso, prof, eu queria fazer uma pergunta, porque Vale. assim, eu recentemente estava lá no Mato Grosso e, querendo ou não, né, a gente acaba vendo várias... Nossa, perto da fazenda que a gente tem, estavam derrubando 3.000 hectares, assim, e é bem triste, sabe, ver tudo isso. E eu tenho uma grande dúvida sobre isso. Dentro da mata, porque lá na cidade que eu moro, no Mato Grosso, é uma faixa de transição, então é um pouco misturado o cerrado com a floresta amazônica. Por que eles não podem, tipo... Algumas derrubadas são legais, porque pode derrubar uma porcentagem lá de terra e tal. Cortou para mim um pouquinho. Cortou. Você pode... Tá me escutando agora? Agora tô. Então, algumas são abertura de fazendas novas, que, se eu não me engano, lá na região do Mato Grosso, eles podem abrir 60% da área e tudo mais. Por que dessas áreas eles não podem aproveitar as madeiras que tem lá? Tipo, sim. Eu não entendo isso, porque tem muitas que são madeiras de lei que tem no meio da mata, e eles não podem aproveitar aquilo, e meio que eles estão desperdiçando, né? Se eles vão abrir, por que eles não podem aproveitar aquela madeira também? Na realidade, essa madeira ela pode ser aproveitada, né? Mas se ela for retirada legalmente, ela pode ser aproveitada. Quando ela é queimada, é porque ela não poderia ser retirada. Então, assim, o que é o manejo sustentável? É retirar as árvores certas na hora certa. Então, você tem uma floresta que está produzindo madeira de qualidade. Gente, as espécies que tem no Brasil só tem aqui. É uma coisa muito preciosa. Depois eu vou mostrar uma cena ali que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, eu não consigo que não iriam ser derrubadas ou queimadas para ganhar espaço para pasto e para monoculturas, né? Que eles consigam ter um ganho econômico maior. Mas é porque as pessoas o governo que a gente tem hoje não dá nem para comentar, né? Assim, não tem visão nenhuma sobre isso, não tem
não tem estratégia nem visão nenhuma, de nenhum tipo, assim, né? Então vamos esquecer isso, mas o que poucos enxergam é que através de manejo sustentável, o que se gera de riqueza e empregos, né, para a região toda é muito maior do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra atividade, né? Então, e assim, a gente enxerga, e eu participei de várias conversas com o Hélio e tudo mais, e o Acaiaba, é que talvez fosse a única maneira, gente, da gente conseguir salvar essa biodiversidade toda que a gente tem, é utilizando a madeira efetivamente no Brasil e no mundo, mas não fazendo como a gente sempre fez, que é mandar a matéria-prima bruta para outros países, né? Então, assim, se vocês, esse PDF que já está lá disponível para vocês, a madeira como estrutura, a história da ITA, tem um primeiro texto na página 9 aqui, ó, deixa eu ver um pedacinho para falar para vocês, que é da Dominique Galzin-Miller, tá? Uma estudiosa da madeira super importante. Ela fala o seguinte: após a Segunda Guerra Mundial, dois grandes países da Europa, a França e a Alemanha, iniciaram um processo de reflorestamento maciço, e hoje uma grande quantidade de espécies atinge a maturidade. Encontrar mercados para essas madeiras e, acima de tudo, evitar que as velhas árvores apodreçam, jogando na atmosfera o equivalente de gás carbônico absorvido durante seu crescimento. Efetivamente, se a madeira for utilizada na construção, o gás carbônico permanecerá estocado por dezenas de anos, até séculos, e poderemos esperar que a espécie humana tenha tomado, enquanto isso, as medidas necessárias para a proteção da natureza e de sua própria sobrevivência. A floresta tropical brasileira é um pulmão verde indispensável para o planeta, e por isso mesmo é necessário preservar sua biodiversidade e suas espécies raras de crescimento lento. A ITA construtora, né, participa disso, a privilegiar madeiras provenientes de raras porções de florestas com manejo sustentável. Eu queria achar uma parte dela aqui, mas esse texto está disponível ali para vocês, que ela fala isso, que ela sente o ônus, né, a culpa, o problema de fazer parte de um país que colonizou, né, colonizadores que retiraram as riquezas dos seus países colonizados, foi o que aconteceu com o Brasil, né? Levando sempre as árvores brutas, né, que não foram beneficiadas, então não gerou nem emprego nesses países, nem a valorização dessa matéria toda prima, né? Então tá aqui, tá? Esse texto, eu li só esse pedacinho, mas eu quero muito que vocês leiam, porque eu acho importante. E tem um pedaço ali também que deixa eu pegar esse outro. Tem esse livro, que é um livro que eu escrevi, mas acho que depois eu vou abrir a câmera para ler esse pedaço aqui, que o Acaiaba escreveu o prefácio do meu livro, mas eu quero mostrar para vocês. Daí eu não sei se respondi, acho que não respondi exatamente, né? Mas depois, a hora que eu abrir a câmera aqui, a gente volta a conversar, que eu não vejo a carinha de vocês, daí eu fico meio no ar, assim. Então, por mais paradoxal que possa parecer isso que eu estou dizendo agora, talvez a única maneira de salvar as florestas seja utilizando essas florestas, utilizando de maneira sustentável, né, através de manejo mesmo, de manejos sustentáveis. Então, assim, como que a gente poderia salvar essas florestas? Seria deixando de usar a madeira? Essa pergunta que eu coloco aqui por quê? Porque eu escuto isso muito recorrentemente, inclusive essa semana, nessa conversa que a gente teve, nessa roda de conversa sobre sustentabilidade, dois arquitetos falaram isso, dando a entender que era melhor não usar a madeira, sendo que a gente está vendo que não usar a madeira não garante salvar essas madeiras, né?
Então, talvez a gente tenha que formular determinadas perguntas, né? Não sei se certas, mas a gente tem que refletir sobre esses assuntos, né? Então, assim, por exemplo, eu coloquei algumas questões aqui, porque eu acho importante a gente ter claro o nosso posicionamento como profissionais, né, com relação a essas coisas. Então, assim, construir com madeira destrói as florestas, que é o que a gente mais escuta, né? Ou pode ajudar a salvar as florestas e preservar espécies, muitas delas em extinção, né? Estou colocando para a gente, não para a gente responder, mas para a gente refletir, tá? E quanto ao carbono fixado nas árvores? Utilizar a madeira nas obras de arquitetura ajuda a manter o carbono fixado ou seria uma maneira de retornar o carbono para o meio ambiente? Essa pergunta está meio estranha, né? Mas acho que vocês entenderam. Vocês escutarem alguém dizendo que é antiecológico construir com madeira, o que vocês responderão, né? Não tem resposta pronta, tá, gente? Assim, eu tenho esse posicionamento, eu enxergo assim, porque isso foram anos e anos e anos pensando sobre isso e conversando com profissionais que vivem essa realidade de projetar e de construir com madeira, tá? São profissionais de excelência mesmo, pessoas que são, né, muito, muito boas nesse ofício e que pensam muito sobre isso, tá? Então, eu coloco aqui para a gente ir pensando sobre isso. Daí é uma outra reflexão que eu proponho também, né? Não sei, eu visitei a Biblioteca Nacional da França, desse projeto do Dominique Perrault, em 2004. Ela tinha sido inaugurada pouco antes, ela estava novinha, assim, era um projeto novo. E provavelmente vocês já viram esse rio que está passando aqui do lado, aqui onde eu estou com o mouse, estão vendo, né? É o rio Sena, né, que passa por Paris. Aqui está a biblioteca. Então, a gente vê essas 4 torres e um embasamento. Vocês estão vendo esse embasamento aqui, ó? Tem um embasamento. Tem esse miolo aqui do projeto, que tem esse pátio rebaixado. Tá vendo? Se vocês observarem esse pátio, essa parte dele aqui está na altura, na verdade, ele é mais baixo do que o nível da água do Rio Sena. Então, é um projeto super tecnológico. A gente vê aqui, ó, as 4 torres, tá vendo? Formando um prisma. A ideia era, né, formar um prisma aqui imaginário com essas 4 torres. Então, tem toda uma sofisticação. E eu, com mais 2 amigas, a gente foi fazer uma viagem de estudos e a gente foi visitar, entre outros, esse projeto, tá? Tudo bem, vocês vão entender por que eu tô falando dele. Daí, quando a gente chegou perto, eu vi isso aqui. E daí eu cheguei bem perto, aqui onde vocês estão vendo, e tirei uma foto mais de perto ainda. Eu falei, eu conheço essa madeira. Gente, olha essa maquete aqui, ó, onde está o meu mouse, estão vendo? Aqui está aquele pátio que eu mostrei no meio, que tem a altura, né, no nível do Rio Sena. E esses pontinhos aqui escuros, estão vendo um monte de pontinho aqui? Minúsculos? São as figuras humanas, tá? Então, imagina os milhares de metros cúbicos de madeira de IP brasileiro, milhares de metros cúbicos de madeira brasileira, né, nativa, tropical, de excelentíssima qualidade, que foi usado nesse projeto. Tá? Todo esse embasamento aqui que vocês estão vendo. E eu fiquei estarrecida nesse dia, era 2004, a gente não usava muito internet ainda, era outro mundo, assim, né? Então, eu não conhecia o projeto, eu fui...
E eu já estudava madeira, né? Eu já tinha terminado o mestrado e estava fazendo o doutorado já sobre madeira, né? Então, por isso que eu conhecia, por isso que eu reconheci que era, depois eu fui pesquisar e era mesmo, né? Então, assim, por que a nossa madeira é tão valorizada fora daqui e tão pouco valorizada aqui, né? Eu quero entrar nessa parte aqui, mas eu quero entrar já na aula que vem, nessa parte, tá? Porque eu prefiro que a gente converse um pouquinho sobre essas questões que a gente já... E daí a gente retoma desse pedaço aqui na aula que vem. Eu vou... Voltei. Agora é o meu cachorro que está latindo. Os meus 2 cachorros que não param de latir nunca. Ó, esse é o livro que eu falei, o Tectônica e Poética das Casas de Tábuas, que eu fui uma das autoras, é uma caixinha, deixa eu ver se está aparecendo ali. É aquela caixinha cinza que está lá no canto e eu não vou sair agora, senão vai sair o meu microfone. Mas daí, no meu volume, tem esse prefácio do Acaiaba. Foi muito bacana, assim, na época eu fiquei muito feliz, assim, dele escrever o prefácio, né? E daí tem essa frase aqui, olha: o manejo sustentável é uma exploração planejada, cuidadosa, com pouco impacto ambiental e reduzidos danos às árvores remanescentes. Apenas as árvores maduras são abatidas antes que morram e devolvam à atmosfera o gás carbônico que sequestraram durante sua vida. Além disso, o manejo sustentável, por usar técnicas de silvicultura que permitem a regeneração permanente da floresta, garante as futuras colheitas, a extração permanente da madeira. Então, assim, ele fala um monte de coisa, que ele explica exatamente como é que se dá a parte da captação de carbono, né? Então, esse livro aqui, se eu conseguir, eu vou colocar em PDF para vocês. É que a gente, na época, foi 2011 que a gente lançou esses 3 livros, e a gente não tinha ainda, não tinha e-book, não tinha nada disso. A gente acabou não fazendo nada. Mas eu vou recuperar esses PDFs para vocês poderem ter também. Mas, por enquanto, a gente está com bastante... Está com muito ruído, gente? Está passando moto, cachorro latindo. Eu pus esse microfoninho para ver se ajudava um pouco, mas... Eu fico muito sentindo falta de olhar para a cara de vocês na hora que eu estou... Nossa, é um pesadelo o PowerPoint, porque fica eu com uma tela com o PowerPoint na minha frente. Eu não vejo o rosto de ninguém, não vejo se vocês estão entendendo, se está rápido, se está lento. Ficou claro, pessoal, essa questão da madeira? O que vocês acharam? Vocês já tinham pensado nisso ou não? Ah, estou vendo agora aqui, porque a hora que eu estava com a tela, eu não conseguia nem ver o chat. Falem. Oi, oi, quem está falando? Tem o microfone aberto, mas a pessoa não falou. Ah, eu acho que é o meu. Prof, eu queria fazer outra pergunta. Fale. Já que ninguém está falando. Lá no Mato Grosso também, eu não sei aqui, mas as cidades lá que a gente vê que a construção tem madeira, geralmente é associado à pessoa que tem mais dinheiro, porque pra gente é bem caro. E eu queria saber se isso é uma coisa do Brasil todo que é caro fazer construção em madeira. Se é pelo fato que a gente também não explora isso, alguma coisa assim. Sim, está diretamente relacionado ao fato de que poucas pessoas constroem com madeira, então a gente não tem ganho de escala na indústria, né? Porque é o que a gente poderia ter.
Mas esse cenário vem mudando um pouquinho, tá? Eu percebo, assim, alguns esforços do próprio Hélio e do pessoal da carpinteria de gerar produtos um pouco mais acessíveis. Mas, como a gente tem pouco uso, a gente realmente não tem ganho de escala e é caro ainda. Realmente ainda é mais caro que construir com não qualquer outro material, mas é mais caro do que construir com o que a gente está mais acostumado, que são pilares e vigas de concreto com fechamentos de alvenaria, né? É o que hoje em dia no Brasil, até porque tem muita gente que constrói assim, então a gente tem mão de obra, né? Qualificada, mais ou menos qualificada, né? Também com muito problema, com muita coisa ruim, assim, de baixa qualidade acontecendo, né? Outras de altíssima qualidade, mas coisas complicadas às vezes. Construir é caro, com qualquer material, né? É muito caro, assim. E o que deveria ser um direito, né, que todas as pessoas tinham que poder construir suas casas e ter suas casas, muitas vezes não é possível por causa do custo mesmo. E com madeira, a gente vai ver várias coisas ao longo do curso agora para entender, inclusive, isso do ganho de escala. O que mais, pessoal? Professora, a partir de que momento o Brasil inverteu esses custos? Porque as casas que a Rede Ferroviária Nacional construía para os operários ao longo das ferrovias eram todas... Victor, todo mundo está escutando? Eu perdi metade do que você falou, Victor, porque cortou para mim aqui. Eu vou começar de volta. A partir de que ponto os custos de alvenaria e madeira foram invertidos no Brasil? Porque, sei lá, 50 anos atrás, as casas que a Rede Ferroviária Nacional construía eram todas de madeira para os seus funcionários, inclusive para os dirigentes. Uhum. As casas de campo eram todas de madeira. Tábua e mata junta, né? Sim. Não e ucranianos, todo mundo era tudo de madeira. Eu lembro que eu peguei um livro no primeiro ano sobre a arquitetura de madeira no Paraná e mostrava como era a primeira coisa que as pessoas pensavam. Elas não queriam fazer tijolo. Sim. Não, nesse caso, não, essas casas que você está falando, que são, inclusive, as casas que eu estudei, né, as casas de tábua e mata juntas, casas vernacular, da arquitetura vernacular, eram bem mais baratas do que construção com alvenaria. E se a gente for pegar hoje em dia uma casa, por exemplo, hoje a gente não vai conseguir ter uma casa com tábuas de pinheiro, né, de araucária e mata junta, a gente vai ter de pinos. Esse tipo de casa vai ser mais barata. É o que a Heloísa perguntou, na realidade, são essas casas de um padrão mais elevado, né? Ou não? Geralmente é um padrão mais elevado. Não sim. Não é assim de tábua. De tábua e mata junta, né? É diferente. Sim. E eu, aliás, amo tábua e mata junta, é a coisa que eu mais adoro, assim, eu adoro o ritmo das tábuas, né, então, mas não é uma coisa, por quê, gente? As casas de tábua e mata junta, essas que eu estudei a vida inteira, que eram, como o Victor falou, realmente eram baratas de construir numa época, principalmente no sul do país, né? Não é uma técnica construtiva que, por exemplo, você tinha em São Paulo, Minas, a gente encontrava muito mais, encontrava um pouco, né? Mas encontrava muito mais casas de taipa, né? Mas aqui no sul sempre teve muita casa de tábua e mata junta. Que com a industrialização,
as tábuas eram muito baratas, só que essas casas, como elas tinham só a tábua e a mata junta, elas nunca garantiram nenhum conforto térmico. Então, elas sempre foram associadas com uma ideia de casas desconfortáveis, casas com problemas, né? Então, assim, a gente não tem pessoas que tiveram experiências nas casas de tábua e mata junta querendo repetir essa experiência. Esse é o grande problema. Né? Então, Casa assim, de Caiçara. Oi? Casa de Caiçara. Que na realidade, assim, eu já fiquei em casas de tábua e mata junta, por exemplo, em lugares quentes, casa de pescador, que eu adorei a experiência, porque estava quente. Agora, se tiver num frio de Curitiba e você tiver numa casa de tábua e mata junta, eu sei porque aqui em casa, em algumas paredes, eu fiz tábua e tábua, não fiz a tábua e a mata junta. Eu pus tábua e tábua, as duas com... Depois a gente vai ver as espessuras, né, com 1 polegada. A mata junta normalmente tem meia polegada. Então, assim, mas eu optei por não fazer uma segunda camada, porque para você conseguir isolar mesmo, você precisa ter uma camada interna e outra externa, deixar um colchão de ar ou colocar algum outro tipo de material, né? Então, e daí essas casas, a gente vai ver várias técnicas construtivas, tá? Então, assim, as casas no sistema pilar-viga, por exemplo, que muitas delas o Hélio Olga executa, são casas de um altíssimo padrão. Elas são muito caras mesmo. E daí a gente vai ver outras pessoas executando os entramados mais leves, né? Por exemplo, que já é uma outra faixa de preço, mas continua sendo mais caro que a alvenaria, sabe? A gente vai olhar tudo isso, sim, mas ainda é mais caro. E a ideia com essa disciplina, o exercício que vocês vão fazer é para colaborar no desenvolvimento de um sistema construtivo com a ideia de popularizar a madeira de alguma maneira, sabe? Mas garantindo uma qualidade térmica, acústica, coisas que às vezes a gente não tem quando é só na tábua. A casa de tábua e mata junta, vocês vão ver exatamente porque eu vou mostrar todinho para vocês como é que ela é construída. E ela é construída até hoje, né? O problema é que a gente não tem mais a madeira de qualidade dos pinheiros que a gente tinha aqui. E a casa de Araucária, que é o nome do nosso livro, né? Ele até ganhou o prêmio do IFAM, esse livro, porque na época era uma novidade, assim, né? A casa de Araucária, ela é muito diferente da casa de Pinos. Porque a Araucária, apesar das duas serem coníferas, a Araucária a qualidade da madeira é muito diferente da qualidade da madeira do Pinos. Tá? Então, não sei se ficou claro, Victor, às vezes eu fico meio confusa, assim, para explicar algumas coisas, mas eu acho que ao longo das aulas a coisa vai se esclarecendo também. Ficou simples. Eu estava pensando, enquanto você falava sobre a diferença daqui do sul de Minas, sei lá, parece óbvio, mas eu nunca me ative a isso. E agora que você falou, eu lembrei da casa de um primo distante do meu pai, que eu fui uma vez, e ela era uma casa de taipa. Ela era revestida, mas a casa era feita de taipa. E lá no interior de Minas. E daí fui puxando pela memória e eu não consigo lembrar de casas de madeira lá em Minas igual eu vejo aqui. Eu vejo, mas da mesma maneira que se vocês... sim. Travou tudo. Tá cortando, Victor, agora. Esse último pedaço travou. Agora tá, mas não tô te ouvindo. Não, eu parei de falar para ouvir você. Não, beleza. Não, então, da mesma maneira que se você parar para pensar também, isso já me ocorreu lá atrás, tá? Não foi uma coisa foi um dia assim, como você tá agora, nossa, eu nunca tinha percebido isso. Foi logo que eu cheguei aqui, comecei a fazer porque eu sou do interior de São Paulo, e eu já conhecia Minas, e eu era apaixonada pelas casas de taipa de sopapo, lá de Minas, e também de taipa de pilão, são duas técnicas bem diferentes, né?
E o meu TFG na faculdade foi uma casa de taipa, era metade taipa e metade madeira. E quando eu cheguei aqui em Curitiba e fui fazer o mestrado, na época era o Juan Mascaró, que faleceu ano passado, meu orientador, e a Lúcia Mascaró. E eles olharam para mim, e eu falei assim, eu quero continuar pesquisando a terra crua na construção, só que eu estava morando aqui em Curitiba. Ela virou para mim e falou assim, olha em volta. Eu olhei tudo, né? Olhei o que se faz de arquitetura vernacular no sul, e daí ela falou, você está vendo alguma casa de taipa? Eu falei, não. Eu falei, não, mas é porque não fizeram. Ela falou assim, pode ter certeza absoluta que se não fizeram é porque aqui, para esse clima, não dá certo. E realmente, né, não tem nenhum lugar que a gente, com tanta umidade e com as casas de taipa, né? A gente pode ver assim, é muito das regiões mesmo, né, isso. E aí eu percebi que se eu quisesse continuar na mesma linha de pesquisa, eu ia para madeira. Foi bem nesse dia que eu decidi que eu ia começar a pesquisar a arquitetura vernacular aqui da casa de Tábua e Mata Junta, que daí me apaixonei, né? Aí eu abri um universo assim de casas. Eu fui visitar um monte, fiz um monte de levantamento. Algumas coisas eu vou mostrar para vocês daí na aula que vem. O que eu queria saber é assim, ó, tá legal de escutar, na hora que eu abri o PowerPoint, todo mundo conseguiu ver e escutar de boas, assim, porque a aula que vem vai ser um puxadão, assim, vai ter mais coisa, e na outra também, tá? E quando vierem os convidados também, provavelmente, eu já vi, o Hélio Olga, por exemplo, fala bastante, mostra PowerPoint, porque queira ou não queira, a gente tem muita coisa, né, que precisa ser visto também. Não adianta não querer usar o PowerPoint, porque acho que é uma ferramenta importante, apesar de ser cansativa, eu entendo. Porque eu fiz vários cursos online agora, durante a pandemia, e teve curso, deu quase dormir, assim, no meio da aula, porque quando é muita coisa, né, ainda mais quando passa de 1 hora e meia. Então, assim, a aula que vem a gente vê. Se chegar em 2 horas de aula e vocês acharem que não dá para dar esticar um pouquinho mais, a gente para nas 2, daí na outra a gente faz mais 2 e fica em 2. Se na aula que vem vocês acharem, não, prof, pode ir um pouco mais, eu vou tentar fechar uma parte do conteúdo, tá? Meio grandinho, assim. Fale uma coisa, alguém que colocou para gravar ou ele começou a gravar sozinho? Colocou, Luísa? Não? Acho que foi o Matheus que colocou. Foi o Matheus? No meio, eu tinha esquecido que dava. Também não sei se vai dar certo, mas estou tentando. Ó, diz que sim. E daí eu perguntei para a Carol Mazivieiro como é que faz, ela falou que tem que salvar no Dropbox. Isso, daí depois eu vejo certinho como é que eu faço para mandar no Dropbox da turma, né? Porque tá indo no meu, eu acho. Mas aí depois a gente vê daí se gravou certinho também, né? Espero que sim. Beleza. Falem um pouco vocês, como é que vocês estão, hein, gente, com essa pandemia, com essa coisa, com essa tristeza, né? Vocês estão bem? Eu sei que ninguém deprimido, infeliz, é porque não está entendendo, né, o que está acontecendo. Mas a gente tem que seguir, né? Tem que... quando a gente está preso num lugar, ali naquele lugar, a gente precisa... No momento, a gente estudar, ler, produzir também, quem faz arte, quem faz música, quem pinta, desenha, escreve, também é uma maneira da gente preservar a nossa subjetividade, né, da gente se manter aí íntegros e vivos e saudáveis, né? Então, contem comigo aí, se precisarem de alguma coisa, a gente tem esse canal de comunicação agora, tá? Vocês podem mandar e-mail, lá todo mundo conseguiu entrar lá na UFPR virtual, vocês deram uma olhada ali dentro,
Tem um exercício que eu coloquei ali, eu coloquei uma cena, todo mundo viu aquilo? Uma cena interna da Fisher House. Eu queria que vocês só... eu não sei como é que é a ferramenta ali, porque eu estou testando, né? Estou aprendendo a fazer essas coisas ali dentro. A gente fez curso, mas mesmo com curso, vou falar, a minha geração é complicada para essas coisas. Eu queria só que vocês olhassem aquela imagem e descrevessem, cada um com as suas palavras, da maneira que vocês quiserem, o que vocês estão vendo. Pode ser uma frase, pode ser uma linha, pode ser 10 linhas, pode ser 30 linhas. O que vocês estão vendo naquela imagem, tá? É bem livre. Eu imagino que venha só para mim, que não é uma coisa que todo mundo vai ver, né? Ali tem uma ferramenta que eu coloquei como um exercício aquilo, né? Tem uma ferramenta de responder ali mesmo? Prof, acho que como você inseriu como atividade, a gente tem que fazer tipo um PDF e soltar lá. Tá, ótimo. Que bom que você explicou. Então façam, gente, façam simplesinho, assim, o que vocês quiserem. Quem quiser desenhar também pode, faz o que quiser. Onde está essa imagem? Está dentro da UFPR virtual, você entrou? Tem ali, bem na apresentação. Apresentação da disciplina, daí tem as atividades da semana. Onde? Quem não encontrar, depois não aparece ali para você, Victor? Mapa do curso. Aparece boas-vindas. Isso, daí embaixo. Escrevo... tá. Daí, assim, passar por esse caminho ali é uma presença também. Vocês marcam a presença de vocês. Então, olhem para essa imagem. Eu queria saber, assim, o que vocês veem. Pode ser da materialidade dela, pode ser de alguma coisa fenomenológica, alguma sensação, ou alguma coisa muito pragmática, pode ser o que vocês quiserem, tá? Mas me contem o que vocês veem nessa imagem e soltem lá como um PDF para eu poder até perceber se todo mundo está conseguindo acessar ali. Vai ser uma maneira de eu ter essa temperatura aí, o que eu posso fazer ali ou não, tá? Mas a ideia não é, gente, encher de atividade não, tá? Porque eu acho muito cansativo. Eu fiz os cursos da UFPR e eu achei muito cansativo ter 1 milhão de atividades ali. Eu sei que tem outras disciplinas que vocês estão fazendo, então vamos levar, assim, leve, tá? Aqui não é maratona, aqui é para a gente refletir. Para mim é mais importante que vocês saiam daqui defendendo a madeira, entendendo ela, entendendo em que contexto vocês vão ou não querer decidir, né, usar a madeira quando vocês forem projetar. Entender, claro, uma série de questões, né, os tipos de tecnologias, né, esse conteúdo todo que eu estou dizendo que é grande, que a gente vai entrar na aula que vem, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tiveram outras aulas de outras disciplinas? Já me contem como é que tá. O que o pessoal está usando? Vou falar da minha experiência, né? Tô tendo 2 outras aulas, e eles estão fazendo, os outros professores, pelo menos, estão fazendo pela própria plataforma da UFPR virtual. Uhum. E eu vi que no primeiro encontro, assim, teve alguns problemas, tal. Foi o primeiro encontro de estrutura de concreto, daí o não entrou, não conseguia usar o microfone, então teve esses problemas clássicos. Mas depois deu certo. Sim, é diferente, né? Bem diferente. Eu fiquei um pouco apreensiva, porque aconteceu mais de uma vez nessas 2 outras aulas, dos professores falarem que eles querem manter esse sistema, mesmo depois da pandemia, assim, então eu fiquei um pouco apreensiva com isso. Não, eu acho que não, gente, manter não.
De jeito nenhum. Eu acho assim que o curso que eu fiz, por exemplo, é sobre educação híbrida. Então, a gente precisa conseguir usar essas ferramentas para ajudar, mas, gente, nunca vai substituir a sala de aula e ainda mais projeto, né? Tem um monte de coisa ali. Eu acho que tem muitas disciplinas que vai ser impossível a gente migrar totalmente para cá, sabe? É a minha posição, né? Mas ao mesmo tempo eu me vejo desafiada e me vejo com essa missão. Assim, acho que todo professor hoje tem que pensar em como é que a gente se aproxima, como é que a gente usa essas ferramentas para construir alguma coisa boa, né? Então, é isso que eu me coloco, assim. Eu acho que a maioria tá enxergando assim também, né? Eu confesso que me deixa bem ansiosa, na verdade. Eu fico bem agoniada com esse sistema de ter aula. Eu não estou me adaptando muito bem. Olha, eu não sei se vocês fizeram cursos durante, né? Eu, desde o começo da pandemia, eu estava já em cursos que viraram daí totalmente, né, virtuais. E fiz esses da UFPR, que eu não gostei, assim, principalmente porque a gente não tinha aula síncrona, que é isso que a gente está tendo aqui. Eu estou olhando para vocês agora, por mais que seja precário, por mais que eu não esteja vendo vocês de pertinho, eu uso óculos, então eu não enxergo super nítido cada um, mas eu estou vendo a expressão de vocês, estou vendo quem está rindo, quem está com tédio, alguns estão com a câmera fechada, mas eu também teve dia que eu estava com a câmera fechada nos cursos. Teve dia que eu estava de pijama, inclusive, e daí, sabe? Tem dia que é isso, e tá tudo bem, né? Tem dia que a gente tá meio deprimida, descabelado, não quer ver ninguém. Mas a gente tem que pensar assim, ou é isso, nesse momento, ou é assim, ou a gente não tem canal nenhum, né? Que outra maneira a gente vai fazer? Porque imagina se a gente está em 30 aqui hoje, né? Se a gente tivesse numa sala de aula e só um de nós tivesse assintomático com Covid, só um de nós. E daí, sei lá, 2 de nós têm algum problema maior de saúde. Eu já sei que eu tenho, né? Então, assim, eu fico pensando, né? Mas tem gente com problema super sério de saúde que passa por isso. Por outro lado, tem atletas, bailarinos e não sei o que sucumbem. Então, assim, é muito louco, assim, né? Eu acho que a gente realmente não pode se colocar em risco, colocar as outras pessoas em risco, é hora de se cuidar, é hora de né, descansar, se alimentar, tentar manter uma paz de espírito também. Por mais que seja difícil, tem dia que eu fico enlouquecida, gente. Tem dia que eu fico doida, e aí eu faço as coisas que me acalmam, assim, me acalma muito ler um livro, escutar uma música, né? Escrever também, desenhar. Então, assim, tentem encontrar as coisas, né? Eu sei que é difícil, que a gente tem também, assim, toda coisa da casa para fazer, né? Eu não sei que esquema vocês estão, a gente está fazendo tudo, é muito cansativo, né? Muito puxado, né? Tudo. E também não poder encontrar os amigos para dar um abraço, né? Eu fiz aniversário essa semana e não podia encontrar as pessoas, abraçar. Foi muito doído, assim, que eu queria abraçar e não podia, né? Tava só encontrando assim virtualmente. E vieram, até teve gente que veio aqui no meu portão, mas eu não podia abraçar, tinha que olhar de longe, de máscara, né? Então foi complicado, assim. Ai, parabéns, prof. Obrigada. Ai, ai. Eu sou a favor da gente puxar um parabéns aqui. Ah, não, Também gente, sou, que vergonha! Não! O Fila sempre entrava na sala de aula, nem era meu aniversário, às vezes era, já aconteceu 2 vezes que era, mas 10 vezes que não era meu aniversário, que fez todo mundo cantar parabéns para mim. Que vergonha, né? Pensa, prof, você nunca teve um parabéns
no RU, né? Eu acho que deve ser. Nossa! Vocês já tiveram no RU? Não, ainda bem, mas já presenciei alguém. Nossa, eu ia morrer, sei lá. Não, se bem que eu tô muito cara de pau hoje em dia. Talvez se fosse uns anos atrás eu ia me incomodar, assim. É muito louco, porque a gente vai parando de se incomodar com algumas coisas, assim. Tem que ter um lado bom de envelhecer, né? Uma coisa é ligar o foda-se, assim, que vai ligando. Tem coisa boa. Gente, foi uma alegria encontrar com vocês. Hoje a aula é mais rapidinha, assim, porque é o combinado, né? Era o que estava lá na programação. Todo mundo, a gente foi instruído a fazer a primeira aula mais rápida para ver se todo mundo se ambientava, para depois também não assustar, assim, não entrar com muito conteúdo na primeira. O que vocês tiverem dúvida, dificuldade, tem dentro da UFPR virtual também tem ali tem aquelas mensagens, eu estou olhando todo dia, tá? Que dá para mandar direto, né? Só para mim, assim, podem mandar. Se vocês quiserem, tem os tutores da disciplina. Se vocês tiverem alguma questão que vocês não queiram, façam tchau, tutores. Alguma coisa que vocês não queiram conversar comigo, por qualquer razão, falem com os tutores, eles vão trazer a questão, às vezes sem falar de quem é, ou colocar aqui para a gente discutir, tá? Então, tem o e-aula lá na UFPR virtual também, que vocês podem entrar a qualquer hora para conversar entre vocês. Tem esse link também, que qualquer hora que vocês entrarem aqui, tem esse espaço, você pode falar, vamos lá conversar, se encontrem aqui. Eu sei que vocês têm outros canais também, mas se forem coisas da disciplina, ou mesmo não, quiserem conversar, tem esse espaço, tá bom? Então, era isso? Tutores, esqueci alguma coisa que eu tinha que falar de hoje? Só vou assim, o projeto que vocês vão fazer é bem pequeno, tá? É uma casa de ou 15 ou 18 metros quadrados. Fiquem com essa. Daí a aula que vem a gente vai entrar em muito mais coisa, tá? Que é o tamanho de casa que o teto faz, tá? Eles têm um modelo que é de 15 metros e um que é de 18. Beleza? Tem bastante material lá. Quem tiver afim, é só começar a olhar dentro daquelas pastas. Tem pasta vazia ainda, uma das pastas está vazia. Mas aquela pasta leituras já tem 3 coisas lá que dá para vocês darem uma passeada. Não precisa ficar, eu preciso ler inteiro. Não, vai dar uma olhada, lê um pedaço, né? Vai com calma, tá bom? E a gente vai se falando, então. Beijos, abraços, boa noite e até. Matheus, você salva, então? Como que salva? Eu tenho que fazer alguma coisa agora? Não, eu nunca fiz isso antes na minha vida. Nem eu. Mas eu tinha visto aí, professor. Se não der certo tudo bem. A gente, na aula que vem, a gente tem que aprender, fazer um teste. A gente precisa entrar aqui e testar antes da aula que vem, para a gente saber fazer na próxima. Mas eu acho que... Não. Daí, tipo, eu nem sabia se você queria que gravasse, mas aí, como não sabia... Assim, não, eu só levei um susto, porque no meu microfone aqui uma voz falou que estava começando a gravação. Daí eu levei um susto. Então, eu estava sendo bem discreto, mas não aconteceu. Em total silêncio. Tá? Mas faz assim, ó. Então, você fica por último? Porque eu acho que... É que dá para eu parar de gravar aqui agora. Eu vou fazer isso. Tá, então faz isso. Pra gente ver o que acontece. Avisou alguma coisa? Não. Não.